Olá, quarto ano! Como é que vocês estão? A tia Pri tá bem, está com saudade de vocês. Então, hoje é quarta-feira e nós teremos aula de história. O primeiro vídeo sempre sobre correção, né? Correção da atividade da semana passada. Da quarta-feira da semana passada, do dia 22/7. Nós vamos iniciar a nossa correção pela página 105. Vamos lá para a primeira questão. Observe como esses movimentos foram mostrados nos mapas abaixo e responda às questões a seguir. Então, nós temos aí Brasil, migração, de 1970 a 1990. E nós temos Brasil, migração, de 1990 a 2010, certo? Então, vocês teriam que observar o movimento migratório, né? Nesses períodos no Brasil. Na primeira questão, nós temos: anote o nome de duas regiões de onde saíram mais pessoas entre 1970 e 1980. Então, nós temos a região Nordeste e a região Sul. Vocês poderiam ter colocado só região Nordeste e Sul, mas aqui a tia colocou mais completo, né? Citou o nome de alguns estados, né? Que formam a região Nordeste. Ceará e Pernambuco, entre outros estados que formam a região Nordeste. E Sul, que é a região Sul, aí nós temos aqui, aparece, bem aqui no mapa, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Paraná também está saindo nessa direção, Rio Grande do Sul também nessa direção. Então, os 3 estados da região Sul fizeram movimentos, tá? Migratórios nesse período. Bastante intensidade, né? Saíram bastante pessoas nesse período. Segunda questão. Anote o nome de 2 estados que receberam mais migrantes nesse período. Então, nesse mesmo período, de 1970 a 1980, quais foram os estados, agora não é região, o cara está falando sobre os estados que mais receberam, quer dizer, que mais entraram pessoas, que mais chegaram pessoas, né? Então, foi São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará e Acre. Esses foram os estados. Mas aí vocês teriam que anotar o nome de 2. Então, entre esses aqui, ó, todos esses receberam, tá? Bastante migrantes, né? Nesse período. Mas aí vocês escolheriam 2. Pode ser Rio de Janeiro e Mato Grosso, São Paulo e Rondônia, Rio de Janeiro e Acre. Aí vocês vão escolher. Fica a critério de vocês. Coloquei todos aqui, porque aí vocês irão observar se vocês citaram pelo menos 2 desses daqui que consta aqui na resposta, correto? Como a tia sempre fala, como a gente fazia na sala. Respondeu não está certo, apaga e coloca a resposta correta, porque senão, na hora de estudar, vai estudar uma resposta errada, né? Então, tem que corrigir, certo? Vamos imaginar que aqui seja o nosso quadro, né? O quadro da nossa sala. Na verdade, aqui é a nossa sala virtual, né? No segundo mapa, né, que é aquele que vai do período de 1990 a 2010, que mostra a seta que sai de São Paulo e vai para o Nordeste. Desculpa, eu li errado aqui. No segundo mapa, o que mostra a seta que sai de São Paulo e vai para o Nordeste? Discuta com os colegas e anote suas conclusões. Então, vocês teriam que observar bem, né, para ver qual a resposta. Então, ele mostra, esse mapa, ó, ele mostra o movimento de nordestinos que voltaram para seus estados de origem, ou de pessoas que saem de São Paulo para trabalhar no Nordeste. Então, vejam, a partir de 1990, eles vão fazendo o caminho contrário, né? Muitos saíram do sertão do Nordeste, né, ou até da parte litorânea do Nordeste, e seguiram em direção a São Paulo, à procura de melhores trabalhos, né, melhores condições de vida. E aí,
a partir de 1990 até 2010, ocorre um movimento contrário. Esses nordestinos, eles voltando para os seus estados de origem, ou muitos saindo de São Paulo para trabalhar no Nordeste, porque aí já melhora as condições, né? Começam a surgir novos trabalhos, novas fábricas, novas indústrias, novas empresas, agora situadas na região Nordeste, né, em alguns estados da região Nordeste, e aí muitos saem de São Paulo para trabalhar no Nordeste, né? Agora faz o movimento contrário, certo? Então vejam se vocês responderam parecido, se a resposta de vocês tem o mesmo sentido dessa resposta que eu citei aqui, tá bom? Pode ser com outras palavras, mas precisa ter o mesmo sentido para estar correta, certo? Vamos lá para a página 107, a questão 1, como consta na agenda. Página 107, vamos chegar. Vamos lá, a questão 1. Então, nós temos aí letra A e letra B. Responda as questões a seguir de acordo com o que você leu no texto da página anterior, né? Que é um texto que fala, né, sobre uma família, né, que deixou sua cidade natal, né, para escapando da seca. Só que quando a gente lê assim, a gente pensa que são nordestinos, né, que estão saindo da seca. E na verdade não. É uma família da região sul, né? Lembraram do que a tia explicou na aula passada? Então vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui, para ficar mais visível. A tia hoje ampliou mais para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. Letra A. Brasileiros de quais estados fizeram grandes deslocamentos nos últimos anos? Então nós temos aqui, ó, principalmente os gaúchos, como são conhecidas as pessoas que nasceram no Rio Grande do Sul, além de pessoas nascidas em outros estados do Sul e do Sudeste. Então veja, vocês, como pergunta aí, né, brasileiros de quais estados? Aí vocês podem citar do Rio Grande do Sul e de alguns estados, né? Pode botar assim, principalmente da região do Rio Grande do Sul, mas também de outros estados da região sul e região sudeste. Resumindo, né, a resposta. Então vejam se vocês responderam parecido, certo? Eu te dar uma resposta um pouco maior, um pouco mais completa, para que vocês possam aproveitar a resposta de vocês, né? Para ver se vocês responderam parecido, né? Com o mesmo sentido, tá bom? O que acontece hoje na região do Mapitoba? Então, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima também, ficar mais fácil. Hoje, nessa região, há um grande número de imigrantes que chegaram do Rio Grande do Sul e dos demais estados do Sul, não só do Rio Grande do Sul, né? Dos outros estados também, né? Como Paraná e Santa Catarina, né? Eles migram em busca de terra barata e com condições propícias para o cultivo de alguns produtos, principalmente a soja. Esses migrantes levam para o lugar onde chegam novos hábitos e incorporam parte dos hábitos da região. Não é isso? Essa região já é uma mistura, né? É dentro da região Nordeste, né? Que eles recebem, né? Os migrantes da região sul, que vão à procura de terras baratas para cultivo, né? Para cultivar essas terras, principalmente para plantar soja. E aí o que acontece? Uma troca cultural, né? Uma miscigenação e uma troca cultural, porque eles levam os seus hábitos, né? E a sua cultura para essa região. E essa região que eles chegam também ensinam, né? Os seus hábitos, né? Para esses novos moradores, né? Para esses imigrantes que estão chegando nessa região, certo? Vamos lá, vamos lá. Aqui era só letra A e letra B. Agora vamos para a página 108. Vamos seguir aqui, página 108. Agora falando sobre Brasília.
capital do Brasil, né? Então, vamos aqui. Deixa eu puxar um pouquinho a resposta. Agora sim. Para saber mais sobre a capital do Brasil, faça uma pesquisa. Procure em livros, almanaques, enciclopédias ou sites respostas para essas perguntas. Então, vocês podem procurar aqui no livro, né, olhando o mapa, mas poderiam também procurar na internet, né, em outros meios, tá bom? Letra A. Quais são os estados que compõem a região Centro-Oeste? Para responder, consulte um mapa político do Brasil em um atlas e anote as siglas dos estados. Então, além de anotar os estados que compõem a região Centro-Oeste, os estados que formam a região Centro-Oeste, teria que colocar também a sigla correspondente a esses estados, certo? Então, nós temos aqui Mato Grosso, a sigla é MT. Lembrem, sigla de estados somente com letra maiúscula, as duas letras maiúsculas, tá? Letras de forma, letra maiúscula. Mato Grosso do Sul, MS, e Goiás, GO. Temos ainda o Distrito Federal, né? Que, embora não seja um estado dividido em municípios, é também uma unidade federativa, quer dizer, ainda tem o Distrito Federal, que fica dentro do estado de Goiás, certo? Então, na verdade, ele não é um estado, ele não é um município, ele é chamado de unidade federativa, né? Porque a cidade de Brasília, ela foi construída, né, exclusivamente para ser a nova capital do Brasil. Lembram que a gente explicou na aula passada, né? Que a capital ficava situada na cidade do Rio de Janeiro, e aí foi construída, planejada, né, nessa região de Goiás, única e exclusivamente para situar, né, para ser a sede da capital do Brasil, certo? Onde se localiza, aqui na letra B, onde se localiza Brasília? Brasília se localiza no Distrito Federal, que fica encravado no estado de Goiás. Pode ser encravado, pode ser dentro do estado de Goiás, né? É uma parte do estado de Goiás, certo? Vamos lá, segunda questão. Qual é a vegetação original que foi e continua sendo destruída para a ocupação da região central do Brasil? Então, essa vegetação é o cerrado, certo? É a vegetação que é característica da região centro-oeste do Brasil, certo? E ela vem sendo, né, para a construção de cidades, né, para a criação de gados e tudo mais, e continua ainda sendo, né, destruída, certo? Para o crescimento, né, por conta do crescimento dessa região. Vamos lá agora para a página 109, vocês responderiam vocês responderiam a primeira questão. Letra A, letra B e letra C. Vamos lá, página 109. Pronto, chegamos. Opa, adiantou um pouquinho, adiantou muito, voltando. Deixa eu colocar aqui, 109. Chegou, página 109. Então, nós temos aqui a primeira questão. Letra A, B e C, né? Observem, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Observe as imagens abaixo e discuta as questões com os seus colegas e professor. Não tem, né, gente? Infelizmente, como a gente fazer isso, todo mundo junto, né? Como a gente fazia nossas atividades em sala. Mas a tia explicou na aula passada, né? Então, vamos lá. Qual imagem representa o plano piloto de Brasília? A foto 1, né? A imagem 1, ó. Pode colocar a imagem 1 ou a foto 1, certo? Qual imagem representa
outra região administrativa, a foto 2. Esse aqui é o plano piloto, foi aquele que foi planejado, arquitetado, né? Tudo certinho. Esse aqui, ó, é uma região que foi crescendo em torno, né, de Brasília, os arredores de Brasília, sem planejamento, né? Então, é o chamado de uma região administrativa. É a imagem 2, tá? Quais são as diferenças que podem ser vistas entre as imagens? Entre essa imagem aqui, a imagem 1, bem organizada, né? Prédios, tudo setorizado, né? Ó, as quadras, né? E aqui, ó, não tem uma organização como existe aqui, né? No plano piloto, né? Onde foi projetado, tudo certinho. Vamos lá, então, voltando aqui. Então, no plano piloto de Brasília, que é na foto 1, as ruas são planejadas e os prédios são semelhantes, né? São bem parecidos, né? São padronizados, vamos dizer assim. E na foto 2, a infraestrutura urbana é precária e predominam casas agrupadas sem planejamento urbano. Vocês perceberam que as ruas não têm, né, um padrão. No plano piloto é bem padronizado, né? Os prédios são parecidos, é tudo planejado, tudo organizado, né? Tem uma boa infraestrutura. Já na imagem 2, que é da região administrativa, né? A infraestrutura é precária e não há uma padronização das casas, né? Você percebe que não ocorre, ela cresceu, essa região cresceu sem ser previamente planejada, certo? Então, observem a resposta, vejam se vocês responderam parecido, se precisa acrescentar alguma coisa, se precisa tirar alguma coisa e façam a correção, tá bom? Vamos lá? Segundo vídeo, vamos continuar o nosso assunto. Fiquem aí com o livrinho aberto.